O Centro de Estudos da Metrópole é um dos CEPIDs financiados pela FAPESP, que tem o objetivo de fazer pesquisa básica sobre os fatores que explicam desigualdades e promover difusão de conhecimento e transferência de conhecimento sobre esse campo específico das ciências sociais. Nós temos 13 subprojetos de pesquisa e pesquisadores de diversas origens disciplinares nas ciências sociais. Então, nós somos demógrafos, cientistas políticos, sociólogos, economistas, geógrafos, tentando observar esse fenômeno com a colaboração de distintas disciplinas. Há um grande interesse no mundo hoje sobre o fenômeno da desigualdade. Tradicionalmente, a desigualdade tem sido estudada pela dimensão da renda. Essa é uma razão mais teórica, mais pragmática do que teórica. Dados disponíveis para estudar a desigualdade, eles são mais fáceis de obter e mais fáceis de comparar com base na dimensão da renda. Mas, na verdade, a renda ela é uma evidência de outros fenômenos e ela é uma das dimensões da desigualdade. Então, os estudos sobre desigualdade estariam no campo do que a gente entende sobre estudos complexos, ou seja, estudos que envolvem muitas dimensões que são dinâmicas e que interagem entre si. Então, o que nós pretendemos fazer no CEM é observar essas diversas dimensões e observar a sua mudança no tempo e os fatores que as afetam. Por exemplo, um campo de estudos que nós privilegiamos no CEM é o efeito das redes de relações dos indivíduos sobre o seu acesso à renda. Uma das descobertas que nós temos no CEM, produzidas pelo grupo liderado pelo professor Eduardo Marques, é que o emprego, a ocupação, é uma das fontes de renda dos indivíduos e o acesso a empregos no Brasil é melhor explicado pelas redes de relações dos indivíduos do que pela ação das agências governamentais e mesmo das agências privadas de acesso ao emprego. Indivíduos pobres tendem a ter na sua rede de relações pessoas pobres e, portanto, pessoas com menos potencial de lhe oferecer emprego. Indivíduos, portanto, que têm uma rede mais heterogênea, fora do seu círculo de indivíduos iguais a eles, têm mais oportunidade de acessar emprego. Então, isso é pesquisa básica no sentido de que ela faz uma descoberta sobre um mecanismo de redução da desigualdade da pobreza, né, ou de oportunidade de emprego, que não é trivial, ele não é nem intuitivo. O trabalho que nós lançamos mais recentemente, que é o livro das trajetórias das desigualdades do Brasil nos últimos 50 anos, e mostra que as políticas, né, são uma dimensão central na redução das desigualdades e na redução da pobreza no Brasil. As políticas são a única fonte de explicação da redução da pobreza e da desigualdade? Não. Como eu disse, né, as redes dos indivíduos são importantes. Tem uma dimensão pouco estudada que é a revolução no comportamento feminino, que aconteceu nos últimos 50 anos, a mudança na composição das famílias, na estrutura das famílias, a entrada massiva da mulher no mundo escolar e no mercado de trabalho, a mudança do comportamento religioso, né, que afetaram essa trajetória. Mas nós estamos privilegiando as políticas.
né? E o que as políticas públicas, né? Em que medida que o Estado afeta as desigualdades. E há múltiplas políticas que tiveram um impacto importante na pobreza e na desigualdade do Brasil. Como nós reconhecemos, partimos do pressuposto de que esse fenômeno da desigualdade e da pobreza, ele tem múltiplas dimensões, nós temos várias frentes de pesquisa. O modelo do nosso CEPID supôs decompor o fenômeno da desigualdade em distintas dimensões e criar diversos grupos de pesquisa que trabalham independentemente, explorando em profundidade cada uma dessas dimensões. Então, nós temos um grupo de pesquisa estudando o acesso ao mercado de trabalho, o efeito das políticas públicas e sobretudo, das políticas de ação afirmativa sobre o acesso dos indivíduos, a relação da saída da escola e a entrada no mercado de trabalho. Nós temos um outro grupo um projeto no interior do CEPID, estudando o efeito das políticas assistenciais sobre a trajetória dos indivíduos, né? E aí nós temos, o que nós sabemos é que um jovem, ele pode ser tanto entrar num track que é o mundo das políticas públicas, como ele pode entrar num outro track, que é um mundo do crime. Então, nós temos também um grupo de estudos com técnicas etnográficas, fazendo estudos na periferia de São Paulo, para entender como é que o mundo do crime agencia, incorpora e, digamos assim, treina e insere esse jovem numa outra trajetória, né? Nós também temos um grupo específico sobre a questão racial, né? Nós temos um outro grupo específico que é sobre a política educacional, né? Como que a política educacional produz desigualdades ou reduz desigualdades e como é que isso afeta a inserção futura no mercado de trabalho. Então, há um conjunto de projetos analisando em profundidade dimensões específicas dos mecanismos que podem ou não reproduzir desigualdades ou produzir trajetórias de saída da pobreza. Uma outra dimensão de pesquisa no nosso CEPID, que pretende dar um passo atrás e entender como é que as políticas são produzidas. Então, se nós já sabemos que as políticas têm um efeito crítico sobre a trajetória dos indivíduos, então nós temos estudos também, linhas de pesquisa, projetos de pesquisa, tentando entender como é que se tomam decisões sobre as políticas públicas no Brasil, né? Então, e aí a arena privilegiada, o objeto de estudos privilegiado é tanto o comportamento eleitoral como as decisões na arena parlamentar. Por fim, nós sabemos que as políticas não são necessariamente a única, digamos, a única dimensão de governo, né? Ou seja, de que as políticas não são necessariamente e exclusivamente objeto da ação do Estado. Então, nós temos um outro campo de estudos que que nós chamamos de quem governa o quê, que é para saber como é que as políticas são efetivamente implementadas. Se são os agentes públicos que tomam decisões ou se você tem interferência de agentes privados na decisão sobre as políticas.